A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo. Então devemos prestar atenção a isso. Porque podemos entristecer ao Espírito Santo. Pois o Espírito Santo ele tem um desejo e uma missão. A tarefa do Espírito Santo é dirigir os filhos de Deus. Aí está a tarefa do Espírito Santo, dirigir os filhos de Deus. Pois a Escritura diz: os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. A Escritura também diz: passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso quer dizer que o Espírito Santo sempre terá essa missão. A missão de dirigir os filhos de Deus. Então, aí está a pergunta básica: quem deve nos dirigir? O Espírito Santo. Aí está o nosso orientador aqui na terra. Pois nos nossos dias nós não temos mais Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e passou apenas 3 anos na terra numa visão pública. E aí Deus esteve conosco. Isto é, Deus esteve na terra por 3 anos. Na pessoa de Jesus Cristo. E aí ele teve a oportunidade de nos dirigir e nos consolar, mostrar-nos Deus. Esse foi o papel de Jesus Cristo. Mostrar Deus ao ser humano. Pois o ser humano perdeu a visão de Deus. E é por isso que surgiu a idolatria. Porque o homem perdeu a visão de Deus. Aí ele teve que criar deuses. Deuses com cabeça de águia e corpo humano. Deus de todas as formas que as necessidades da vida exigiam o seu cuidado. E o homem entrou numa vastidão de deuses, milhares de deuses. Foi isso que o homem criou para si quando ele perdeu a noção da presença de Deus. Aí na plenitude dos tempos veio Jesus Cristo. Na plenitude dos tempos. E Jesus trouxe a visão de Deus. Jesus recuperou a visão de Deus e nos entregou. Hoje nós podemos ter uma visão exata de Deus. Porque Jesus Cristo nos deu. E elas estão escritas, gravadas nas Escrituras Sagradas, que ora chega a nós hoje. Então o homem pode recuperar a visão de Deus e ter uma visão de Deus perfeita. Porque Jesus Cristo veio do alto. Ele é o único que pode dizer: eu vim do alto. Ele é o único que pode dizer: eu sei de onde vim. Porque a humanidade, ela não sabe de onde veio.
Por isso que ela cria teorias, como as teorias evolucionistas, que são apresentadas em nossos dias e são ensinadas em nossas escolas e nossas faculdades, sobre diversos títulos e rótulos. O evolucionismo. E assim as mentes novamente pegam caminhos que perdem a visão de Deus. Perdem a visão de Deus. Ficam perdidas. E o olhar dela agora fixa na matéria. E a matéria é objeto da ciência. Então eles vão colocar um outro Deus no lugar de Deus, a ciência. E a ciência é quem dá a voz a este mundo. Você está presenciando isso em seus dias, em nossos dias. Quem dá a voz é a ciência. Tudo é feito em nome da deusa ciência. É a idolatria intelectual. Idolatria intelectual. Idolatria intelectual é a idolatria dos nossos dias. É a idolatria do nosso tempo. Nós estamos mergulhados nesta condição. Idolatria intelectual. Endeusamos as ciências e endeusamos a razão. Criamos deuses intelectuais e nos prostramos diante deles e deixamos que esses deuses nos dirijam e coloquem os caminhos para a nossa existência. Perdemos novamente a visão de Deus. 2000 anos depois da estada de Jesus Cristo a este mundo, colocando-nos a visão de Deus, o produto, perdemos a visão de Deus novamente. A humanidade perdeu a visão de Deus. Hoje a humanidade se tornou materialista. E por isso, virando as suas costas para Deus, vão se agarrar ao materialismo dialético, ao comunismo. Por isso que o comunismo está invadindo a Terra, porque nós, cristãos, demos as costas para Deus. Perdemos a visão de Deus. E estamos deixando-nos levar pelos deuses modernos, os deuses da modernidade, onde a deusa maior é a ciência, e outros deuses como a deusa razão. A deusa ciência, a deusa razão. E daí todos elogios à ciência e à deusa razão. Nos tornamos escravos, súditos desses deuses modernos. Não é mais Deus feito de ferro, de bronze, de barro, de porcelana. Abandonamos esses deuses, mas criamos outros deuses para nos dirigir. A humanidade está sendo dirigida em nome da deusa ciência, da deusa razão. E vem os ensinamentos dela, o doutrinamento dela, na forma mais abrangente hoje é o comunismo, que é o materialismo dialético, o estudo das contradições da vida. Quer dizer, o estudo das lutas de interesses na vida, nas nossas situações. E isso tem apaixonado a humanidade de hoje e tem levado a mente do homem ao materialismo. E ao sermos conduzidos pelo materialismo, nós viramos as costas para Deus.
viramos as costas para Jesus Cristo. E hoje o que é que se pede no materialismo dialético, no comunismo? Que mude-se os valores, que tirem Jesus Cristo do cenário. Jesus Cristo é um atraso. É isso que a modernidade atual está colocando em nossos dias e com isso destruindo a família, tirando a paternidade, o direito da paternidade em nome do direito do Estado. É isso, esse jogo que está por baixo. É o abandono de Deus, é o virar as costas para a presença de Deus, que está levando o homem para os caminhos do caos. Pois o homem sem Deus, ele não tem moral. O homem sem Deus, ele não tem palavra. O homem sem Deus, ele vai viver nos caminhos da camuflagem, nos caminhos da sabotagem, nos caminhos do engano, um iludindo ao outro. E vamos ficar num estado 1000 vezes pior. Pois aí, forças espirituais vão trabalhar nesta área onde viramos as nossas costas para Deus. Pois as Escrituras dizem que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra o ser humano. A nossa luta é contra as forças espirituais malignas, os demônios, Satanás e seus agentes. A nossa luta é contra essas entidades que têm objetivo explícito, claro, matar, roubar e destruir. É isso que estamos vendo, as nações estão sendo sabotadas por este enganador. E o reino dele está sendo implantado, o reino do engano, o reino da maquiagem, o reino do camaleão. E nações saem enganando a nações. Matar, roubar e destruir. Eis a linha do príncipe das trevas que está dirigindo este mundo materialista. Porque viramos as costas para Deus. E eles querem eliminar Jesus Cristo da história. O grande alvo dele é eliminar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo traz a presença de Deus a este mundo e atrapalha as linhas materialistas, do materialismo dialético, do comunismo, que hoje domina o mundo e quer dominar o mundo. E a forma de dominar o mundo é apagar a grande luz da humanidade, é apagar Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo traz a presença de Deus a este mundo. É isso que temos que nos colocar em nossos dias, voltar à visão que Jesus Cristo trouxe, a visão da presença de Deus. Mas o mundo está fazendo isso, virando as costas para Deus. E aí o materialismo cresce, aí o comunismo cresce, e aí vai perder a noção de família. A noção de família vai passar-se para uma noção mais ampla, que é o Estado. E o Estado vai dominar a família. Isto é, vai ser senhor da família. No fundo, vai tirar a noção de pai e mãe, vai virar uma baderna no mundo. É isso que faz o materialismo dialético, o comunismo. Baderna. Caos. Essa é a proposta, pois ele quer matar, roubar e destruir. Ele tem um pai, o pai dele, o orientador, é o diabo. Suas hostes malignas. Então, o grande alvo é trazer aquele que traz a presença de Deus e tirá-lo da história. Tirar Jesus Cristo da história. Assim tiramos a presença de Deus do mundo.
Esta é a grande proposta do comunismo. Tirar a presença de Deus do mundo. Mas nós temos que despertar. Por isso Jesus Cristo deixou a noção da presença de Deus, a visão de Deus a este mundo. E tem agora o outro Consolador, o Espírito Santo. Ele é o Mestre e ele é aquele que dirige os filhos de Deus. Os filhos de Deus. Ainda você não entendeu. Os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Os filhos de Deus, a Escritura coloca com uma claridade meridional quem são os filhos de Deus, os verdadeiros filhos de Deus. Você sabe quem são? São aqueles dirigidos pelo Espírito de Deus. O quê? Quem são os verdadeiros filhos de Deus? São aqueles dirigidos pelo Espírito de Deus. Jesus disse, eu vou embora, mas vou rogar ao Pai, ele vai enviar o outro Consolador. O outro Consolador. É ele agora quem vai nos guiar para a presença de Deus e vamos ter o conhecimento da presença de Deus dentro de nós através do grande Mestre, o Espírito Santo. E quando é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando eu abandono, quando eu esqueço e quando eu começo a seguir o que colocar em nossa frente durante 2000 anos. O que é colocar em nossa frente durante 2000 anos? Doutrinas e dogmas. Colocado pelo igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo. E dessa forma somos dirigidos por doutrinas e dogmas. Pelo igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo. E nos tornamos o que? Filho de Deus? Não, nos tornamos religiosos. Então, 2000 anos, o que apareceu nesse mundo foi o religioso. Produto do quê? Das doutrinas e dogmas, trazido por quem? Pelo igrejismo, denominacionalismo e tradicionalismo. Aí vem Romanos 8,19 e diz, a natureza espera com grande expectação o aparecimento dos filhos de Deus. O quê? A natureza. Vamos por assim esta geração em que nós estamos vivendo, espera com uma grande expectação o aparecimento dos filhos de Deus. O mundo quer ver os filhos de Deus, está esperando com uma grande expectativa o aparecimento dos filhos de Deus. E quem são os filhos de Deus? A Bíblia fala com clareza. Quem são os filhos de Deus? Os verdadeiros filhos de Deus são aqueles dirigidos pelo Espírito de Deus. Esses são os cristãos verdadeiros. Cristãos verdadeiros são aqueles que são dirigidos pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. É Ele quem traz a presença de Deus no mundo, em nosso mundo. Agora nós temos condição de ter Deus dentro de nós. Deus dentro de nós. Isso está colocando numa relação de intimidade. E somente vamos ter intimidade quando tivermos conhecimento. Por isso que as Escrituras diz, meu povo morre por falta de conhecimento. Conhecimento. E onde você vai achar essa fonte de conhecimento? Nas Escrituras Sagradas. É ali que o Espírito Santo vai iluminar você e vai trazer Jesus Cristo vivo, atual, para dentro de você. Jesus é conduzido pelo Espírito Santo. Jesus é ofertado pelo Espírito Santo. Vocês só poderão vir a mim se o Pai trouxer vocês a mim, disse Jesus Cristo. Em outras palavras, se o Pai, que é o Espírito Santo, o Pai de Jesus Cristo aqui na terra, não trouxer você a mim, você não virá a mim. Quando Jesus falou essas palavras, os seguidores que estavam em sua presença voltaram as costas e o abandonaram, pois disseram, é duro esse discurso. Essa fala é muito dura.
Aí Jesus olha para os discípulos e diz: vocês também querem me abandonar? Vocês também querem me abandonar? Aí Pedro diz: se nós perdemos a ti, que tem a palavra, a quem iremos? Se vocês perderem a Jesus Cristo, a quem vocês irão? A quem vocês irão? Pois é Jesus Cristo quem traz a presença de Deus, o conhecimento de Deus a este mundo. Vocês cairão no materialismo dialético, vocês cairão no comunismo, vocês cairão para servir a Deus a ciência e a Deus a razão. Serão idólatras, os novos idólatras, os idólatras do terceiro milênio. Não entristeçais o Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo. Não sejam dirigidos pelo intelectualismo e pelos deuses do intelectualismo desse terceiro milênio. Olhem para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Ele é quem vai trazer a figura, a presença de Deus a este mundo. E assim, voltaremos ao nosso fundamento. Veremos Deus como Ele é e como Ele quer ser para nós. E Jesus nos apresentou como Pai. Deus se apresentou com a figura de Pai. Por quê? Porque o Pai, Ele quer proteger o Filho, Ele quer amparar o Filho, Ele quer o melhor para o Filho. Deus quer o melhor para você, que você tenha saúde, que você seja mais do que vencedor em todas as circunstâncias deste mundo. Pois ele disse: por qualquer circunstância que você estiver, se você passar pelo fogo, eu estarei com você. Se você passar pelos turbilhões das águas, as dificuldades, os ventos, a tempestade, saiba que eu estou com você. É a figura paterna de Deus, para te dar força, para te animar, para que você alcance suas propostas e suba no pódio da sua vida para receber a sua vitória, o seu galardão. Como disse o apóstolo Paulo: eu terminei a minha carreira, guardei a minha fé. Guardei a minha fé. Deus quer que você seja um guardador desta mesma fé. Pois esta fé traz a presença de Deus à sua vida, e a sua vida vai trazer a presença de Deus a este mundo. É assim que o diabo vai ser derrotado, com todas as suas doutrinas, suas artimanhas, com todo o seu materialismo dialético, com todo o seu comunismo e as matérias que lhe são próprias. Pois a função do diabo é matar, é roubar e destruir. Ele quer ver a humanidade na pobreza, na desgraça, na miséria, pobreza. E para isso ele vai instalar o governo do caos, da confusão, da baderna, do engano, da camuflagem. Mas quem tem Jesus Cristo traz a presença de Deus. Por isso que Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele nos mostra o caminho da verdade, pois Ele é a verdade. Não entristeçais o Espírito Santo, pois Ele é quem guia você em toda a verdade. Ele é quem guia você até Cristo e Cristo te guia até Deus. E assim você vai andar no caminho da luz. Este caminho te ergue como pessoa, ilumina toda a tua família, ilumina as famílias ao teu redor, ilumina o mundo, pois você traz a presença de Deus a este mundo. Valeu, né? Senhor, obrigado por essas palavras maravilhosas. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós vamos usar o poder que Tu nos deste, pois nos deste poder sobre toda a força do mal. E no Teu nome vamos curar enfermo e expulsar demônio. Apocalipse capítulo 5, último livro da Bíblia, versículo 10, diz que você é sacerdote. Você que está me ouvindo, você é sacerdote. O religioso diz que você é um leigo, mas Deus te vê como sacerdote. É assim que Deus te vê.
Então vamos usar essa prerrogativa de sacerdote que você tem. Em nome de Jesus Cristo, eu digo, você, espírito de enfermidade, espírito de morte, saiam dos nossos corpos, a cabeça, a planta dos nossos pés. Sai de nossa pele todo tipo de enfermidade, espírito de morte. Sai dos nossos órgãos internos, espírito de morte, espírito de enfermidade, no poderoso nome de Jesus Cristo. Sai do nosso aparelho urinário, digestivo, circulatório, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Saiu também da nossa mente, espírito nervoso, ira, rancor, mágoa, tristeza, angústia, dor, depressão. Saia de nossa mente no poderoso nome de Jesus Cristo, pois Ele está nesse nome com tudo o que Ele é, e Ele deu esse nome para nós usarmos, contra toda circunstância ruim. Agora sai também de nossa vida e de nossos países espírito de dívida, espírito de pobreza, espírito de miséria e engano, no poderoso nome de Jesus Cristo. Um recado: conhecereis a verdade que está na Escritura Sagrada, nos Evangelhos, sendo ela revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus, sendo dirigidos pelo Espírito de Deus. Amém.